Então, gente, tudo bom? Vamos para mais uma sessão de lâminas aqui, ao vivo, barra gravado, barra editada. Primeiro caso é uma lesão de uma mulher de 72 anos com uma lesão pigmentada na M-face. Então a gente já vê de longe, né, a estrutura de pseudocisto córneo, que a gente vai agora aproximar. Percebemos, né, uma acantose leve com pigmentação dos queratinócitos na camada basal e esse grande pseudocisto córneo. Portanto, nosso diagnóstico aí é de uma ceratose seborreica, até pequenininha, mas com pseudocisto córneo bastante evidente. O próximo caso é bastante semelhante, né? Só que dessa vez a gente já vê de longe a hiperceratose. É uma lesão retirada da região mandibular, uma paciente feminina com 76 anos. E ele pergunta, lesão hipercrômica ceratósica. Então, de novo, estamos de frente a um caso com vários pseudocistos córneos. Aqui no detalhe, bastante acantose com pigmento acastanhado dos queratinócitos, sem atipias. Então, a gente consegue novamente dar um diagnóstico, nesse caso, de uma ceratose actínica. Aqui o detalhe dos pseudocistos córneos. Neste caso, eu olhei assim a primeira impressão e não achei nada que chamasse a minha atenção. E aí depois, com calma, que a gente vê que realmente aqui na base dos costes parece que há uma dilatação, né? Lembrando um cisto. E aqui a gente percebe uma pele bem afinada e aqui a gente vê uma parede epitelial, no qual mostra uma camada celular pequenininha e um esboço de secreção de decapitação. Então estamos vendo um hidrocistoma. Olha que interessante. Se olhar rápido, a gente acaba perdendo o diagnóstico. Tamanho e delicadeza é dessa lesão. Esse caso também é bem legal. Foi dito que é uma lesão angiomatosa de longo tempo. Carcinoma base celular, angioma. Então realmente me chamou a atenção essa dilatação de canais vasculares. Tá vendo aqui, ó? Endotélio nítido. Vemos aqui também canais vasculares dilatados, elastose solar, retificação da epiderme. Então, realmente, estamos diante de um hemangioma, angioma. Aqui, vários canais vasculares. É sempre bom a gente examinar todos os cortes para não deixar passar nenhuma massa de células, né, de qualquer carcinoma ou melanoma ou o que for. Mas, realmente, é uma grande dilatação de vasos, proliferação de vasos e dilatação das suas cavidades. Então, hemangioma. Essa aqui também é uma das lesões mais frequentes, né, da avaliação histopatológica e uma das mais simples, na qual a gente vê uma epiderme que dá a volta em todo o fragmento, mostrando um arranjo polipoide. E nesse pólipo, vamos dizer assim, ele no seu interior é só composto por tecido conjuntivo, sem anexos cutâneos na amostra. Então, é o clássico pólipo fibroepitelial. Se porventura ele tivesse bastante tecido adiposo também no interior do tecido conjuntivo, a gente poderia chamá-lo de pólipo fibroadiposo. Esse caso vai ser um pouco mais complicado, né? Porque a gente só tem assim, pouca derme. Vemos nitidamente uma hiperceratose compacta, com hipergranulose, uma acantose. Na primeira impressão, realmente não vejo, né, um padrão que seja de atipia. Então, quando eu olho para esse material sem informações clínicas, eu vou pensar, líquen simples crônico, uma verruga antiga, é complicado, né? Tem uma elastose solar, uma leve papilomatose, não vejo processo de coilocitose. Então, realmente, acho que a melhor correlação clínica aqui é pensar num líquen simples crônico. É uma lesão da perna direita de uma mulher de 63 anos. Infelizmente, não tem nenhuma informação clínica. Então, a gente tem que botar essa observação, né, para o colega, porque realmente fazer um diagnóstico destes sem informações clínicas fica muito complicado. Então, eu vou fazer a descrição desse caso, vou botar uma observação para fazer a correlação clínica e a gente avisa que está disponível para os maiores esclarecimentos, porque realmente não dá para dar uma garantia de diagnóstico apenas com o exame histopatológico. Esse caso eu estou começando já de próximo, porque aqui é comentado no dorso uma lesão num homem de 37 anos. Lesão eritemato pruriginosa no dorso há mais ou menos 5 anos. E aí questiona-se psoríase,
para psoríase e eczema seborreico. O que eu vi que me chamou atenção é uma leve espongiose com um derrame pigmentar. Então, alguns melanófagos aqui na derme superior. Realmente uma dermatite muito discreta, uma espongiose pouca, reação inflamatória também pouca, não tem hiperplasia em momento algum para considerar a possibilidade de psoríase, no sentido de dermatose clássica. Também não vejo um epidermotropismo patente para pensar em micose fungoide. Então aqui eu vou deixar um laudo descritivo de uma dermatite espongiótica leve, com melanófagos, que pode talvez ser relacionada a um padrão de eczema antigo, uma lesão mais residual mesmo, porque realmente o exame histopatológico nesse momento não trouxe muitas informações. Esse caso também, a primeira impressão é de uma lesão polipoide. No entanto, o tecido conjuntivo está repleto de uma celularidade. Quando a gente aproxima, vemos que existem alguns agrupamentos de células e que podem também estar dispostos em cordões celulares. Então aqui, bem no centro do fragmento, ninho, e para baixo, cordões de células. Então estamos vendo um nevo melanocítico intradérmico de padrão polipoide. Então ele pode ser reconhecido como um nevo melanocítico de Una. Já aqui estamos com um dos laudos mais comuns, na prática da dermatopatologia dos laboratórios. Então a gente vê material revelando elastose solar. E aqui vamos para os outros cortes. Realmente só tem esse aqui. Aqui tem mais cortes. Então, essas massas de tamanhos diferentes, um padrão de paliçada periférica e de um tom bem basaloide. Então aqui, estroma frouxo, famoso carcinoma base celular. Então aqui bem próximo, na paliçada na periferia das células, a gente percebe que existe uma inflamação, uma quantidade absurda de núcleos, com diminuição da relação núcleo-citoplasma. Tem muito mais núcleos que citoplasmas, então a gente fica nessa consideração de um carcinoma basocelular, padrão nodular. Continuando com nossos casos, esse aqui é uma lesão da mama direita de uma mulher. E só coloco assim, peça de mama direita. O que a gente pode entender aqui? Que existe uma epiderme retificada e uma alteração na derme. Vamos aproximar então. A gente vê umas estruturas mais eosinofílicas imersas no estroma denso com células fusiformes. Então, estamos aqui no caso diante de uma cicatriz do tipo queloide. Perceba as bandas de colágeno eosinofílicas, bastante espessas, Então aqui o detalhe, desculpa, da cicatriz queloidiforme. Então é um caso de queloide. Novamente uma lesão que chama atenção, porque na derme a gente observa alguns agrupados arredondados de célula. Então no menor aumento já tem a dica, para a gente pensar no famoso nevo melanocítico intradérmico. Percebam esses agrupados arredondados, que eu vou aproximar agora. Então a gente vê muitos ninhos de melanócitos. Em geral, o melanócito, quando ele está na derme e já é uma lesão mais antiga, ele até apresenta pouco pigmento melânico. Então esse é um nevo melanocítico intradérmico. Essa famosa dermatose invisível, porque na primeira impressão eu não observei grandes coisas e ao ler a história clínica é comentado sobre uma lesão acrômica no dorso. Então, pensando em acromia, a gente deveria ver praticamente a ausência de melanócitos e pigmento na camada basal. Nesse caso, a gente até vê uma leve diminuição dos melanócitos, sim. Ainda acho que existe um pouco de pigmento. Nesse tipo de dúvida, a gente pode pedir uma coloração chamada Fontana-Masson, uma coloração que é feita com impregnação pela prata, e a gente pode perceber a presença do pigmento melânico. Realmente acho que é uma diminuição. No entanto, eu vou pedir a complementação. Então, a primeira impressão aqui é uma hipocromia fatalmente relacionada ao vitíligo. Nesse caso, a gente tem coisas interessantes para aprender. Por quê? É uma mulher de 53 anos que teria uma cicatriz no braço direito. Aí faz aqui, biópsia de granuloma numa cicatriz. O primeiro detalhe é que esse material aí na derme reticular inferior, na verdade, é o efeito do eletrocautério. Então, quando o colega faz o bisturi elétrico, a gente vê esse material bem basofílico, quase violáceo.
existe um processo cicatricial aqui com proliferação de vasos. No entanto, nesta bordinha aqui, a gente vê uma leve atipia de queratinócitos num padrão um pouco mais basaloide. Então, o que eu estou percebendo aqui é que isso é um carcinoma basocelular superficial, fatalmente uma ampliação cirúrgica e existe uma fibrose cicatricial associada, ok? Então, olha o detalhe aqui da mudança do padrão. Então, é bem pequenininho esse material. O que eu sugiro? Um corte seriado para que a gente comprove realmente que existem massas bem estabelecidas do carcinoma basocelular nessa amostra. Essa lesão é interessante, seria uma lesão suprapúbica num homem de 39 anos, só diz assim, lesão papulopigmentada. Ele pergunta sobre ceratose seborreica, eu acho que o diagnóstico está correto, porque vemos nitidamente uma cantose pigmentada com proliferação de pseudocistos córneos. Então, acho que a superfície ela realmente dá o diagnóstico de uma ceratose seborreica.